Como das outras vezes, sempre é uma alegria quando a gente tem a oportunidade de estar aqui para ministrar a palavra. Pedimos que o Senhor atenda a oração do Tuta. Já fico muito feliz. Louvado seja Deus. Irmãos, nessa manhã, eu gostaria de trazer duas histórias que estão na Bíblia sobre duas mulheres diferentes. Duas mulheres. A primeira era uma mulher que viveu na época do profeta Elias, na cidade de Serepta. Ela tinha um filho, era uma viúva, né? Ela tinha um filho, mas não tinha marido. Ela é a viúva de Serepta. E a segunda mulher, a segunda história, viveu na época do profeta Eliseu, na cidade de Sunem. Ela tinha marido, mas não tinha filho. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nessas histórias, a Bíblia traz aqui, e é o ponto que eu queria refletir, sobre duas maneiras diferentes que nós temos de servir a Deus. Eu não quero falar sobre a forma de quem não é crente e a atitude daquele que é crente. Não, são duas formas que nós, como cristãos, temos de servir a Deus, né? A primeira mulher, a viúva de Serepta, embora ela seja de Sidom, seja de uma cidade que não temia ao Deus de Elias, mas ela teve um encontro com o Senhor, né? E então ela conheceu o Deus da Bíblia, né? Louvado seja Deus. Os textos estão no livro de Reis, e eu queria ler aqui 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Aqui é a história do profeta Elias, quando ele ia ali enfrentando o rei Acabe e a rainha Jezabel, ele cerrou o céu para que não chovesse, e o ribeiro secou. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta e de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, teu Deus, já conhecia o Deus de Elias, e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Aleluias. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez como Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor ao profeta Elias. Algum tempo depois, aí segue a história. Graças a Deus. 2 formas de servir a Deus, e essa é a forma que a gente vê aqui. Essa é a história da primeira personagem, essa é a história da viúva de Serepta. Havia seca, como eu falei, naqueles dias de Elias. Deus usou Elias para cerrar os céus, e não chover, não caía nem orvalho sobre a terra. E o profeta, então, Deus manda que ele vá a essa cidade para que aquela mulher o alimentasse, né? Mas essa história tem algumas peculiaridades. Você percebe no início que quando o profeta chega, a mulher não recebe com tanta alegria. Quando ele pede comida, ela fala: olha, não tenho comida, eu só tenho aqui o suficiente para mim e não tem para você. E outra, eu vou fazer isso e vou morrer, né? Minha comida só dá para mim. Quer dizer que é uma casa onde o profeta, num primeiro momento, não é bem-vindo. É uma casa onde a profecia, onde a palavra de Deus, a presença de Deus, que o profeta, de certa forma, representava ali o próprio Deus, não é bem-vindo, né? Mas
ele passa a ser bem-vindo a partir do momento que ele opera milagres. Se tem milagres, aí sim. Se essa igreja tem milagres, se Deus faz aquilo que eu gosto, que eu quero, aí eu sirvo a ele. Agora, se não, então fique de lá, eu vou comer minha farinha, meu último azeite, fazer o bolinho para mim e vou seguir minha vida, né? Possivelmente até morrer, era o caso daquela mulher, né? Mas se tem bênção, se tem prosperidade, a gente então serve ao Senhor com muita alegria, né? Representa aqui, eu vejo o crente que serve a Deus por interesse, né? Infelizmente, irmãos, hoje a gente encontra pessoas que servem a Deus por interesse. A facilidade que a gente percebe de pessoas mudar de igreja é muito grande. A igreja hoje é a igreja fundada, para muitos, é a igreja no eu. Se ela me agrada, se o louvor me agrada, se a palavra me agrada, eu gosto, eu participo, eu fico aqui com muita alegria. Mas se de repente a palavra me confronta, a palavra não me serve, a palavra não me serve assim, porque não está na linha daquilo que eu penso, então não me serve, eu vou para outro lugar, onde a palavra vai de acordo com os meus pensamentos. Irmãos, que o Senhor possa nos guiar, que você seja guiado pelo Senhor, que você esteja onde o Senhor te chama a estar, que o Senhor seja Senhor, e que você e eu, que somos servos, sejamos servo. Não queira você assumir o centro desse relacionamento com Deus, né? Que Deus seja o centro, que Cristo seja o centro em sua vida, né? Que a nossa oração não seja fundada no eu, Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor primeiro para mim, farinha pouca, no meu pirão primeiro. Deixa Deus agir, né? Deixa Deus agir, né? Nada daquela oração, Senhor muda o meu caráter, Senhor me dê da tua bondade, Senhor, que eu possa ser mais sensível à tua voz, que eu possa ajudar mais, Senhor, que eu faça. Não, a palavra é Senhor, estou precisando disso. A oração é Senhor, eu quero um carro novo, Senhor, abençoa, eu quero um emprego, Senhor, eu quero isso, eu quero a oração fundada no eu. Estou dizendo de pessoas que servem ao Senhor, né? Agora tem uma maneira que é mais excelente. Aleluia, se você serve ao Senhor assim, que o Senhor te abençoe, te faça prosperar. Que o Senhor te faça prosperar e que o Senhor também se revele. Eu faço aqui aquela oração que Jesus falou para Pedro, né? Pedro, quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos, que você possa a cada dia, e nessa sua vida, ter um encontro com o Senhor e receber um coração igual ao coração de Deus, que a gente possa orar mais pedindo mudança interior na nossa vida. Senhor, me dá mais fidelidade, Senhor, me dá mais amor, Senhor, que eu seja mais santo, Senhor, perdoa meus pecados e me conduz, Senhor, pelos teus caminhos, né? Que eu possa pedir mais pelos outros. É interessante, irmãos, porque a bênção do Senhor é transbordante. Ela é uma medida muito grande, dá para te abençoar e dá para abençoar quem está perto de você também. Senhor, farinha pouca, que essa farinha multiplique, que essa farinha alcance todo mundo, em nome de Jesus. E é interessante porque essa mulher, essa viúva, ela não percebe que Deus já havia... Ela não creu, porque o Senhor já havia falado para ela, né? O versículo 9 que nós lemos, ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus já havia dado recado a ela, mas ela não creu, só passou a crer quando viu o milagre. Irmãos, que a gente possa crer antes. Eu acho que a experiência de cruzar a luta é muito forte, é importante. Você agradecer a Deus lá no final é muito bom, é muito importante. Foi assim que Miriam fez quando cruzou o Mar Vermelho, cantou hinos de louvor ao Senhor. Mas, irmãos, há uma forma excelente de ser crente. E aí eu vejo quando você chega antes do mar e levanta as mãos e fala, nós vamos passar por aqui. Senhor, abre o mar. E aí você louva ao Senhor quando o mar ainda está fechado. Amém? Que a gente possa louvar ao Senhor antes de receber a bênção, já agradecendo. Senhor, te dou graça, porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, toda a vitalidade, toda a energia, toda a inteligência vem de Ti, Senhor. Senhor, te dou graças, vou fazer a prova
confiante. Vou plantar a semente, confiante que o Senhor vai fazer a plantinha germinar e dar o fruto no momento certo. Aleluias! A viúva não percebeu que foi Deus que tinha amado ela primeiro e que de fato ela morreria se Deus não tivesse enviado o profeta. Quantos desafios vêm nas nossas vidas e a gente não percebe que Deus está te dando oportunidades de você amadurecer, de você vencer a luta e amanhã ter um testemunho de como Deus proveu o impossível na sua casa, na sua vida. Deus não quer tomar o nosso pouco. Eu tenho é pouquinho. Deus não quer tomar. Deus, irmãos, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele quer te abençoar. E muitas vezes foi falado aqui pela Thalita, é melhor dar do que receber, né? E à medida que você dá, né, Deus te oferta. Falado pela Daiane, né? À medida que você dá, Deus te dá mais, faz transbordar os teus celeiros. Louvado seja Deus. Uma palavra que eu levo com muita seriedade, irmãos, é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, a palavra de Deus diz que é o que você também vai colher. Plantar não é só dinheiro, não é só oferta em espécie, aqui o Pix. Experimente plantar amor, experimente plantar bondade, experimente plantar perdão. Já pensou, você planta perdão, vai colher perdão. Planta fidelidade, vai colher fidelidade. Planta alegria, planta um abraço caloroso, vai receber. 6, versículo 7. Aleluias. A segunda mulher, a história está no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler também. Capítulo 4, versículo 8 de 2 Reis, diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Detalhe, uma mulher rica. A primeira era uma mulher que estava sem comida, mulher pobre. Mas aqui Deus também trabalha na vida dos ricos. Uma mulher rica insistiu para que fosse tomar uma refeição na sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi o que podemos fazer por ela, e a história segue. Essa mulher ela acolhe o profeta também. Semelhantemente à outra, ela construiu aqui. A primeira acolheu na sua própria casa, essa aqui construiu um quartinho para o profeta. Diferença que eu vejo: a primeira conseguiu olhar para si e para a sua necessidade, mas ela convida o profeta para entrar à medida que vê o milagre de Deus, né? A segunda, ela não tinha bem ali uma necessidade, mas ela, olhando para aquele profeta que passava, ela falou: esse é um santo homem de Deus. E aí ela então insiste para que o profeta pouse na sua casa. Mais tarde, ela convence o marido dela e fala: vamos construir um quartinho para esse profeta. E constrói um quartinho, e o profeta passa então, sempre que fazia ali a caminhada para o monte, para a oração, para a consagração, ele pousava naquela casa. E lá pelas tantas, o profeta chega para o seu moço e pergunta: veja, como nós podemos ajudá-la? E ela disse: muito obrigado, eu não estou precisando de nada, estou satisfeita, estou feliz. Aleluias. Né? Interessante que eu vejo é a segunda forma, essa, onde a presença de Deus é bem-vinda, independentemente daquilo que Ele tem a te oferecer. Eu não vou servir ao Senhor querendo trocar o meu serviço por algum bem
ou por alguma vantagem pessoal. Nesse momento você não percebe nada disso na vida dessa mulher. Ela servia por considerar ele efetivamente um santo homem de Deus e falou: vamos abençoar o ministério. E aí eu digo que representa esse cristão que serve o Senhor com o que tem, que está satisfeito, como Paulo sabe o que é o contentamento, de repente sabe o que é ter pouco, mas também não é porque eu tenho pouco que eu vou chutar o pau da barraca, como está lá naquele salmo de Agur, né? Até que ele fala: Senhor, me ensina, né? Que eu não quero que de repente me dê o pão na medida que eu necessito, na medida cotidiana, porque se vier a faltar, eu vou me zangar, e se eu te ter demais, se eu tiver pão demais, eu vou esquecer de ti. Não, essa mulher, ela serve ao Senhor com o que tem. Ela de repente sabe o que é o contentamento, né? Isso é muito bom, irmão, quando você confia no Senhor, independente da circunstância. Não é porque o clima fechou, não é porque, eu gosto de falar assim, não é porque o feijão queimou, não é porque o carro bateu que o Senhor não está contigo. Ela servia ao Senhor independentemente disso. Ela tinha prazer em servir ao Senhor. É o crente que deseja agradar a Deus. Tudo que tenho é teu. A minha vida é tua. Então o que eu tenho eu uso na obra do Senhor, eu uso para abençoar, né? Tudo vem de ti, Davi falava, e tudo é teu, tudo é para ti. Que nós sejamos agradecidos, irmãos, que nós sejamos abençoadores, que a gente possa ter no nosso coração sempre esse desejo: Senhor, posso ser útil no teu reino? Senhor, como eu posso ajudar, né? Como eu posso contribuir? Aleluias. 1 Crônicas 29, aqui eu anotei só o 29, o capítulo, o versículo não me recordo, diz assim o versículo: quem sou eu? Quem é o meu povo? Porque toda essa riqueza que ofertamos vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Irmãos, tudo que temos, tudo que possuímos, vem de Deus, tudo vem do Senhor. E a gente oferta a Ele, nós somos do Senhor. O Senhor dispõe de nós e Ele vai nos usar, vai nos ter aqui até o momento que lhe apraz, né? A hora que Ele quiser, Ele nos tira desse mundo e leva para Ele, e a hora que Ele quiser também Ele faz tudo em nossas vidas, que a gente possa confiar no Senhor e descansar nele, que a gente possa descansar nele confiando que Ele é o Pai, que Ele é o bom pastor, e Ele te leva para pastos verdejantes, Ele rege as nossas vidas, amém? Não deixe que as circunstâncias, as suas necessidades, conduzam o teu coração, que o teu coração seja firme. A viúva primeira de Serepta, ela olha para um pouco de farinha e azeite e diz: isso só vai dar para mim mesmo, vamos comer e morrer. Né? Ela não consegue ter uma visão que vai além da circunstância, que a gente possa perceber que Deus é o Deus que vai além. Você lembra daquela história da multiplicação dos pães? Jesus manda que todos se assentem, e aí então pergunta lá para os discípulos: veja aí o que eles têm, como a gente vai alimentar esse povo? E aí uma criança percebe que tem 5 pães e 2 peixinhos, e aí ela, com 5 pães e 2 peixinhos, ela levanta a mão e fala: epa, eu tenho aqui alimento, eu tenho comida, eu tenho. Teve um pregador que falava sobre isso, disse que o maior milagre não foi Jesus multiplicar o pão, foi o adolescente entregar o lanche, né? Entregar sua mochila, né? Mas aqui o milagre, Jesus multiplicou. Agora, incrível, irmãos, ele creu que Jesus podia fazer algo com aquele pouco que ele tem. Deixa isso fluir na sua vida. Não sei a tua circunstância, mas se o que você tem é pouco, se o teu desafio é grande, entrega o teu pouco ao Senhor. É um problema de saúde, confia no Senhor. É uma proposta de repente de um emprego, ou sei lá, é um ministério na igreja que você quer desenvolver, confia no Senhor.
Ah, mas só são 5 pães. O que são 5 pães para uma multidão? Confia no Senhor. Deus faz o milagre, Jesus faz o milagre. Ah, mas já está morto. Jesus disse para os discípulos: Lázaro dorme, eu vou lá acordá-lo. Eu vou lá acordá-lo. Irmãos, não tem impossível para Deus. Não tem impossível. Não deixe as circunstâncias te limitar. Tente ver, busque ver além das circunstâncias, né? Deus te chamou com algum propósito, irmão. Você tem propósito. Todos nós recebemos talento. 5, outro 3, outro 10. Mas você tem talento. E o que você tem é importante em nossas vidas. Quando nós usamos, nós somos usados por Deus em prol do reino do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Diariamente pessoas morrem sem conhecer Jesus. E o que nós, igreja, temos feito? Eu pensava aqui, tem pessoas que a irmã Alessandra conhece que eu não conheço, O Hélio conhece muita gente que eu não conheço. Alberto também conhece outras pessoas, está inserido em outro campo, onde eu não vou. Irmãos, cada um de nós tem sua vida, e cada um de nós tem sua rotina, cada um de nós tem um universo ali em volta. Então não dá para o pastor alcançar todas essas pessoas, mas tem pessoas que estão ao seu alcance. Que você seja luz, que você seja sal onde você está. O sal, ele tempera, o sal, ele ajuda a conservar. De repente o ambiente é podre, mas você joga sal e aquilo ali não vai crescer, aquilo ali vai mirrar, vai secar, Que você seja o tratamento para essas pessoas que estão lá fora se perdendo, sem cura. De repente a circunstância já levou ele ladeira abaixo, e ele já está desistindo de tudo, aí você chega e liga a luz, e passam a ver o caminho. Que você seja essa pessoa. Ah, mas o que eu tenho é tão pouco. Não é na tua força, é como Deus disse a Moisés: Moisés, vai lá libertar o povo. Ah, Senhor, como? Eu vou com você, eu vou com você. E você tem o Espírito Santo dentro de você, amém? Seja usado pelo Senhor, lá no seu ambiente, brilhe no seu rosto a luz de Cristo, reflita a Deus lá, e você vai estar cumprindo um ótimo papel, aleluias, aleluias, louvado seja Deus. A mulher sunamita, ela abençoou o profeta sem buscar contrapartida, ela vê o profeta e fala: vou abençoar. Já pensou, irmãos, a gente envolvido nesse espírito, vê a situação crítica, posso ser bênção aqui, vou abençoar, e ela insiste, olha interessante, ela quer abençoar e ela insiste para abençoar. Possivelmente o profeta falou: não, muito obrigado, eu não vou querer. Ela insiste: não, venha para cá, eu quero que você descanse aqui, eu quero que você se alimente, eu quero ter o prazer de te alimentar, de te abençoar. Ela insiste. Que a gente faça isso, irmão, que a gente tenha essa forma de servir a Deus, onde você insiste para ser bênção, insiste para ser bênção na vida das outras pessoas, e ela não mede as despesas, ela constrói ali um quartinho, a cadeira, põe a mesa, põe o candeeiro, põe a cama para o profeta, ela investe. Não dá para você abençoar, não dá para você amar sem você fazer. Amar é um verbo composto, ele é amar, vem junto com fazer, agir, Não dá para você amar de braços cruzados, você tem que amar abraçando, fazendo alguma coisa, Que Deus nos dê graça, transforma o nosso coração, transforma meu coração para eu poder amar mais, Aleluias, aleluias. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade de abrir mão do nosso pouco, mas a mulher sunamita, ela abençoou com aquilo que ela tinha, o profeta Eliseu, Louvado seja Deus. E eu pergunto: que tipo de cristão nós temos sido? É engraçado porque a viúva Serepta, a primeira personagem, ela abençoou, mas ela mostrou uma fragilidade.
Versículo 13, Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Não tenha medo. A gente ainda encontra, irmãos, na minha própria vida, tem hora que a gente duvida, tem hora que a gente tem medo. Não tenha medo, é a palavra do Senhor, não temas. Dizem que tem mais de 365, ou era 365 vezes mesmo, a palavra não temas na Bíblia, que era justamente para ser uma para cada dia. Não temas, não tenha medo. Ela tinha recebido a palavra do Senhor, dizendo que ela iria sustentar o profeta, mas mesmo assim ela duvidou. E quando o profeta chega, o profeta tem que falar: faça primeiro para mim, e não tenha medo, não tenha medo. Irmãos, não tenha medo. Se o Senhor te deu uma palavra, se você ouviu a voz de Deus, se você recebeu um direcionamento de Deus, mesmo que a circunstância pareça impossível, adversa, o desafio é muito grande, não tenha medo. Agora, ter medo faz parte. Eu lembro do próprio Josué, que conquistou a terra, quando Moisés passa o cajado para ele, a palavra de Deus para ele: olha, Josué, você vai conquistar, assim, 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 vai conquistar, vai conquistar. O lugar onde colocar a planta do seu pé vai ser seu. Essa foi a palavra de Deus, e Deus falando diretamente para ele. E aí Deus complementa: seja forte e seja corajoso. Ou seja, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Serve para o Guaraci hoje essa palavra: Guaraci, não tenha medo. Meu irmão, não tenha medo você também. Amém? Não tenha medo. Se tem uma palavra do Senhor para a sua vida, ou se você percebeu Deus te orientando, não tenha medo. Louvado seja o Senhor. Servir a Deus com excelência. Muitos se preocupam, está em Mateus 6, preocupa com a própria vida, preocupa com o que comer, com o que beber, preocupa com a saúde, com o que vou vestir, com o corpo, se preocupa com a morte. Tanta gente preocupada com a morte. E aí Jesus responde: portanto, não se preocupe dizendo com o que vamos comer, o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Louvado seja Deus. A excelência na vida de um cristão não se fixa na própria necessidade. Então, não fique só nas suas próprias necessidades. É interessante, eu acho bonito de ver aqui na nossa igreja, por quantos anos a gente tem servido missionários. Eu acho que tem a história dessa igreja, em todo o tempo a gente ajudou missionários, ofertas pequenas, uma hora uma oferta melhor, mas nós nunca paramos de ajudar missionários. Mas não é só isso, Em nossa cidade aqui nós distribuímos cestas básicas, todo mês essa igreja distribui cestas básicas, e sob demanda a gente ajuda pessoas que vêm pedindo aqui passagem, pedindo complemento para cirurgia, para gás, para água, para dor. A igreja é uma igreja abençoadora, Mas não é só isso, a gente tem uma equipe de obreiros que se dispõe a trabalhar, O diaconato aqui, que bênção. Irmão Rogério lá fora vigiando, você está aqui sentadinho na sombra, irmão Rogério ali lá fora vigiando os carros. Todo dia a gente vê nos domingos aqui as irmãs cuidando das crianças. Outros da equipe chegam mais cedo aqui para ajustar ali o som, ajustar os instrumentos, ensaiar os hinos que vamos cantar aqui. Muita gente trabalhando para que nós aqui possamos ter um culto agradável, possamos louvar o Senhor com alegria. Tudo isso é um jeito excelente de ser, Que Deus nos conduza a cada dia a fazer essa coisa dessa forma. Melhorar, louvar o Senhor com excelência. Essa história, as duas histórias têm um desfecho interessante. É uma última lição que eu já trago e a gente encerra. É porque tanto na viúva de Serepta,
depois que ela hospedou o profeta, o filho dela morreu. E lá na casa da sunamita ela não tinha nada. E quando você abençoa, quando você é usado por Deus e não precisa de nada, Deus, Ele te abençoa também. E Ele faz milagres, e o milagre é aquilo que o homem não pode fazer. E aí a mulher sunamita, que era casada, vivia numa condição boa, ela não tinha filho, e Deus deu a ela um filho. Mas conta-se aqui, a palavra conta que nas duas famílias houve uma perda. Os filhos morreram. Os filhos morreram. Irmãos, seja qual for a casa, a gente está sujeito a circunstâncias adversas, sujeito a dificuldade. E na dificuldade você pode também louvar ao Senhor. A mulher sunamita, quando o filho morre, a sunamita não, vamos lá, a primeira, que é a de Serepta. Quando o filho morre, ela vai ao profeta e fala: profeta, por que você fez isso? Profeta, você veio lembrar dos meus pecados, lembrar do meu passado. Quer dizer que ela, embora já fosse fiel ao Senhor, mas ela ainda guardava algumas lembranças das coisas erradas da vida de outrora, Lá era uma cidade onde eles adoravam Baal. E ela fala: você veio lembrar dos meus passados, você está aplicando em mim alguma pena por conta das coisas que eu fiz erradas. Irmãos, a forma de servir ao Senhor, eu estou dizendo da forma, duas pessoas que servem ao Senhor, tem uma forma excelente. A forma que não é excelente é essa, quando você não crê na palavra do Senhor. Se o Senhor já te perdoou, se o Senhor está contigo, irmãos, o Senhor não é aquela pessoa má que vai ficar te lembrando do teu passado, que vai ficar te fiscalizando para te punir. O que nós temos aprendido na palavra de Deus é que Deus te ama, e Ele quer te abençoar de uma maneira rica e maravilhosa. E o profeta Elias faz isso, vai lá onde está a criança deitada, e Deus ressuscita a criança e restaura. E aí nesse momento ela diz: não, realmente, agora eu creio que você é um santo homem de Deus. Essa foi a reação da mulher, a viúva de Serepta, quando Deus ressuscita o filho dela. Ela demonstra uma certa instabilidade ainda na sua fé, e ao final, quando novamente vê o milagre, ela fala: não, você realmente é um santo homem de Deus. Aleluia. E a segunda mulher, então, perde o seu filho, e quando ela perde o seu filho, ela também, da mesma forma, deixa a criança ali no quartinho onde o profeta estava, e ela sai. O pessoal encontra com ela no meio do caminho e fala: e aí, você está tudo bem? O marido pergunta: está tudo bem? Ela: não, está tudo bem, está tudo bem. E o menino morto lá em casa, mas está tudo bem. E vai ao encontro do profeta. Quando ela vai chegando, o profeta manda o seu moço perguntar se está tudo bem em casa, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com a criança. E ela diz para o moço: está tudo bem, está tudo bem. É interessante, irmãos, a fé daquela pessoa que serve ao Senhor dessa forma despretensiosa, mas que conhece, de uma forma madura. A situação é super adversa, a situação é terrível, mas ela confia no Senhor e fala: está tudo bem, está tudo bem. Mas o menino está morto, está tudo bem. Ah, mas eu estou passando pelo vale da sombra da morte. E aí o Salmo fala: não temerei mal algum, está tudo bem, porque o Senhor está comigo, está tudo bem. E aí então o profeta vai à casa dela, e o menino é ressuscitado. O menino é ressuscitado. E quando o menino é ressuscitado, ela se prostra aos pés do profeta e agradece a Deus. É interessante que no versículo onde diz que ela se prostrou aqui aos pés do profeta, versículo 36 de 2 Reis 4, o profeta diz: pegue o seu filho. Ela se prostrou aos seus pés, curvando-se até o chão, e pegou o seu filho e saiu. A primeira fala: realmente você é um homem de Deus. Essa não diz,
Por quê? Porque essa já sabia que ele era lá no início da história, quando ele passava na sua porta, ela já louvava ao Senhor e já sabia que aquele era um santo homem de Deus. Em momento nenhum ela duvidou. Que a gente possa ter uma forma de adoração, uma forma de culto, uma forma de viver a nossa fé de uma maneira excelente, sabendo, confiando em todo o tempo, sem dúvidas. É como aquela pessoa que hoje está torcendo para o Vasco, amanhã torce para o Flamengo, amanhã é para o São Paulo, aí depois torce para o Gama, e não sabe o que quer da vida. Não, irmãos, que você seja do time de Cristo, quer chova, quer faça sol. Se de repente hoje perdeu de 7-1, é propósito de Deus na sua vida, amanhã nós vamos levar a taça. Analogia com futebol, né? É desse jeito, não deixe a circunstância te conduzir. Agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor é vida na sua boca. Não, prostre-se diante do Senhor, porque eu já sabia desde o início que Ele é Deus e que nós somos servos. Amém? Jesus morreu por nós para nos dar salvação, irmão, para que a gente viva uma bênção completa. Hoje a gente celebra o sacrifício de Jesus, que foi o que te possibilitou essa salvação. Foi o que te possibilitou hoje o Espírito Santo abrir dentro de você, o Espírito Santo viver dentro de você. Você tem o mesmo Espírito de Deus. Como assim? Sim. O Espírito que habita em Deus, o Espírito que habita em Jesus, o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que hoje mora dentro de você. Não deixe as circunstâncias te conduzir, mas tenha uma vida, tenha uma forma de louvar, de cultuar, de celebrar ao Senhor, de adorar ao Senhor, uma forma excelente, amém? Não seja um crente meia boca, seja um crente por completo, confiando que o Senhor é quem faz milagres. Que Deus abençoe. Obrigado, gente. Paz.